Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Meu nome é Mariana, tenho 34 anos e estou casada há 10 anos com Ricardo. Vivemos em uma elegante casa senhorial em Évora, cercada por vinhedos familiares que foram transmitidos de geração em geração. Ricardo administra a vinícola com uma paixão herdada de seu pai, enquanto eu trabalho como professora de literatura em uma escola secundária local. Nossa vida era estável, cheia de rotinas reconfortantes e momentos de amor sincero. No entanto, a tranquilidade nunca dura para sempre, e meu mundo começou a desmoronar com uma simples visita. Era uma sexta-feira à tarde, daqueles dias cansativos em que eu só queria chegar em casa, tirar os sapatos e aproveitar uma taça de vinho no alpendre. Ao abrir a porta, ouvi risadas suaves vindas da sala de estar. Meu coração disparou ao ver uma jovem sentada em nosso sofá, com as pernas elegantemente cruzadas e uma xícara de chá nas mãos. Oi, querida. Disse Ricardo, levantando-se da poltrona com um sorriso largo demais. Esta é Sofia, ela veio conversar comigo sobre um grupo espiritual que pode mudar nossas vidas. Sofia levantou o olhar e sorriu para mim. Seus olhos verdes tinham um brilho hipnótico, como se fossem capazes de me atravessar. Seu cabelo longo e escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava um vestido branco de linho que destacava sua silhueta. Ao redor do pescoço, pendia um colar dourado com um símbolo estranho, que eu não consegui identificar. Prazer, Mariana. Sua voz era suave, quase um sussurro. Acredito que tudo acontece por uma razão, não é mesmo? Algo em sua presença me incomodou profundamente, mas decidi não demonstrar. Durante o jantar, Sofia falou sobre sua comunidade espiritual chamada Círculo do Amanhecer. Segundo ela, era um grupo que buscava o despertar da alma e a libertação das correntes materiais. Ricardo ouvia com uma atenção quase infantil, concordando com cada palavra de Sofia. Naquela noite, enquanto eu escovava o cabelo em frente ao espelho, vi Ricardo na varanda, falando ao telefone com Sofia. O tom de sua voz era suave, quase íntimo, e algo dentro de mim começou a se agitar. Os dias seguintes foram estranhos. Sofia começou a aparecer com mais frequência, sempre quando eu estava no trabalho. Uma vez, a encontrei na cozinha, inclinada sobre a mesa com Ricardo, olhando algo no celular. Quando entrei, eles rapidamente esconderam o que estavam vendo. Estávamos falando sobre uma cerimônia especial, disse Ricardo rapidamente, evitando meu olhar. Sofia apenas sorriu, e naquele momento percebi algo diferente nela. Seus lábios estavam levemente pintados de vermelho, e ela usava um vestido mais justo do que da última vez. Suas sandálias de salto deixavam à mostra as unhas pintadas em um tom carmesim, e o perfume que ela usava permanecia no ar mesmo depois que ia embora. Naquela noite, Ricardo me evitou na cama. Quando tentei falar com ele, simplesmente disse que estava cansado e virou para o outro lado. No dia seguinte, encontrei um envelope vazio em sua escrivaninha, um daqueles que costumávamos usar para guardar dinheiro. Ricardo disse que o tinha usado para uma doação ao grupo de Sofia. É algo necessário, Mariana. Eles nos ajudarão a alcançar algo maior. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o envelope vazio. Algo sombrio estava envolvendo meu marido, e eu não sabia como detê-lo. Em um sábado, voltei mais cedo do trabalho sem avisar. Ao entrar na casa, ouvi risadas vindas da sala de estar. Aproximei-me lentamente, sentindo o coração bater forte no peito. Lá estavam os dois, Ricardo sentado no sofá, com Sofia inclinada sobre ele, suas mãos perigosamente próximas ao peito dele. O vestido de Sofia era curto e leve, e seus movimentos eram calculados, quase felinos. Mariana.
disse Ricardo ao me ver, levantando-se rapidamente. Não esperava que você chegasse tão cedo. Já percebi, respondi com a voz trêmula, encarando Sofia, que parecia se deliciar com a tensão no ar. Não se preocupe, Mariana, disse ela com um sorriso malicioso. Ricardo e eu estávamos apenas conversando, sobre a cerimônia que se aproxima. Naquela noite, não consegui dormir. Eu me revirei na cama, sentindo um nó no estômago. Algo havia mudado entre nós, algo que talvez eu não pudesse mais consertar. Com o tempo, a presença de Sofia em nossas vidas tornou-se mais intensa. Ricardo começou a chegar tarde em casa, com o cheiro de um perfume que não era o meu. Suas camisas tinham pequenas manchas de batom, e ele evitava me olhar nos olhos quando eu fazia perguntas diretas. Uma tarde, enquanto ele estava no chuveiro, verifiquei seu celular. Encontrei mensagens de Sofia. Hoje à noite, venha sozinho. O mestre quer falar com você. Traga o que pedimos. Estarei te esperando, despida de segredos. Senti náuseas. Não podia acreditar que o homem com quem compartilhei minha vida estava tão profundamente preso nessa rede. Finalmente, decidi segui-lo. Esperei até que saísse de casa e o segui no meu carro até um pequeno edifício isolado nos arredores de Lisboa. O que vi pela janela foi dilacerante. Em uma sala iluminada por velas, Ricardo estava sentado em uma cadeira, e Sofia estava ajoelhada à sua frente, com as mãos repousando sobre seus joelhos e os lábios perigosamente próximos ao seu ouvido. Não consegui suportar mais. Corri de volta para o meu carro e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, voltei para casa com as mãos trêmulas e o coração em pedaços. Ricardo ainda não tinha retornado, e o silêncio em nossa casa parecia mais pesado do que nunca. Sentei-me no nosso sofá, onde, apenas algumas semanas atrás, compartilhávamos risadas e confidências. Agora, aquele lugar parecia um altar quebrado. Quando finalmente ouvi o som das chaves na porta, levantei-me rapidamente. Ricardo entrou com a camisa amassada, o cabelo desgrenhado e aquele cheiro inconfundível, o perfume de Sofia. Onde você estava? Perguntei com a voz embargada. Trabalhando, você sabe, reuniões importantes, respondeu, evitando olhar nos meus olhos. Não minta, Ricardo. Eu vi você. Ele congelou, sua expressão passou de confusão para medo. O que você viu? Sua voz era quase um sussurro. Vi tudo. Vi como ela, como vocês, não consegui terminar a frase. Minhas lágrimas falaram por mim. Por um instante, achei ter visto arrependimento em seu olhar, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Sem dizer mais nada, ele subiu as escadas e trancou-se no nosso quarto. Naquela noite, dormi no sofá, abraçada a uma almofada que ainda tinha o cheiro dele. Na manhã seguinte, Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido. Ofereceu-me um café e falou sobre sua agenda do dia, evitando qualquer menção à noite anterior. Mas sua voz estava oca, seus gestos eram mecânicos. Durante o dia, decidi investigar mais sobre o Círculo do Amanhecer. Procurei na internet, mas as informações eram vagas, um grupo espiritual que prometia iluminação através do sacrifício. Em vários fóruns anônimos, pessoas relataram ter perdido grandes quantias de dinheiro e, em alguns casos, até suas propriedades. Até onde você chegou, Ricardo? Murmurei enquanto fechava o computador. Naquela tarde, ao voltar para casa, encontrei-o sentado na sala com Sofia. Ela usava um vestido vermelho de seda que parecia mais apropriado para um jantar romântico do que para uma conversa espiritual. Seu cabelo caía em ondas perfeitas, e seus lábios vermelhos sorriam com descaramento. Mariana! Exclamou Sofia, como se fôssemos velhas amigas.
Você chegou na hora certa. Ricardo e eu estávamos falando sobre uma oportunidade maravilhosa de investir no nosso futuro. Investir? Perguntei com incredulidade, olhando para Ricardo. Ele não conseguiu sustentar meu olhar. Não se preocupe, Mariana, continuou Sofia, levantando-se lentamente. Às vezes, para encontrar a verdade, é preciso perder tudo. Quando ela saiu pela porta, o cheiro do seu perfume permaneceu suspenso no ar. Virei-me para Ricardo. Você vai deixar essa mulher tirar tudo de nós? Você não entende, Mariana. Gritou finalmente, batendo com o punho na mesa. Isso é maior do que você, maior do que eu. Não, Ricardo. Isso é um golpe. Eles estão te usando. Mas ele já não me ouvia mais. Sofia o tinha enredado em sua teia, e eu não sabia como libertá-lo. Na semana seguinte, Ricardo começou a desaparecer à noite. Eu ficava acordada, olhando para o relógio e me perguntando onde ele estaria. Uma noite, decidi segui-lo novamente. Ele saiu de casa pouco depois das 10, e eu o segui no meu carro, com os faróis apagados e o coração batendo forte. Chegamos a um antigo edifício nos arredores de Lisboa. As janelas estavam cobertas com cortinas pretas, e na porta havia um símbolo que reconheci, era o mesmo que pendia do colar de Sofia. Aproximei-me com cuidado e olhei por uma pequena fresta na janela. Lá dentro, um grupo de pessoas vestidas com túnicas brancas estava sentado em círculo, com velas acesas ao redor. No centro, o suposto mestre levantava as mãos, falando com uma voz grave sobre a entrega total e o sacrifício como única via para o despertar. Ricardo estava lá, de pé ao lado de Sofia, que mantinha uma mão sobre o peito dele. Esta noite, disse o mestre, nosso irmão dará um passo definitivo rumo à iluminação. Minha respiração acelerou. A que ele se referia? O que planejavam fazer com Ricardo? Não pude suportar mais. Bati na porta com toda a minha força, fazendo com que o grupo se sobressaltasse. Ricardo! Sai daí agora mesmo! Gritei desesperada. Sofia foi a primeira a reagir. Ela se aproximou lentamente da porta, seus olhos verdes brilhando com algo que parecia triunfo. Mariana, querida, sempre tão inoportuna. Não brinque comigo, Sofia. Deixe-o em paz. Ricardo apareceu atrás dela, o rosto pálido e os olhos cheios de confusão. Volte para casa, Mariana, disse ele com a voz trêmula. Isso não é da sua conta. Você é meu marido, Ricardo. É claro que isso é da minha conta. O mestre levantou uma das mãos, e todos os presentes ficaram em silêncio. Mariana, se você não pode aceitar o caminho de Ricardo, sugiro que vá embora. Ele já fez a sua escolha. Olhei para Ricardo uma última vez, esperando que ele dissesse algo, que me pedisse para tirá-lo dali. Mas ele não fez nada. Dando um passo para trás, senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Voltei ao carro e dirigi de volta para casa, com as lágrimas embaçando minha visão. Nos dias seguintes, Ricardo mal falou comigo. Dormia no sofá ou simplesmente não voltava para casa. Eu sabia que o havia perdido, mas não podia desistir. Uma manhã, enquanto ele estava no chuveiro, revirei seus documentos. Encontrei um contrato. Ricardo havia transferido metade do nosso vinhedo para o mestre. O ar escapou dos meus pulmões. Eu sabia que não tinha muito tempo. Peguei o contrato e liguei para o nosso advogado. Precisamos agir rápido, disse com voz firme. Eles estão prestes a tirar tudo de nós. Os dias seguintes pareceram um pesadelo interminável. Ricardo quase não voltava para casa e, quando voltava, mal falava comigo.
O homem com quem eu me casei, meu companheiro, meu amor, não estava mais ali. Uma manhã, enquanto verificava a correspondência, encontrei uma carta registrada em nome de Ricardo. Ao abri-la, meu coração disparou. Era uma notificação legal de transferência dos nossos vinhedos para uma fundação registrada sob o nome de Círculo do Amanhecer. Não pode ser, murmurei, sentindo um nó na garganta. Corri para o escritório de Ricardo. Entre os papéis bagunçados, encontrei mais documentos, cartas assinadas, recibos de transferências bancárias de valores exorbitantes e, o mais alarmante, uma carta manuscrita de Sofia. Ricardo, o mestre está satisfeito com você. Em breve, você estará pronto para o passo final. O vinhedo é apenas o começo, nossa eternidade juntos está próxima. O mundo desabou ao meu redor. Como Ricardo pôde chegar tão longe? Como não viu sinais antes? Decidi confrontá-lo naquela mesma noite. Ricardo, precisamos conversar, disse com firmeza quando ele finalmente chegou em casa. Agora? Estou cansado, Mariana. Não. Agora mesmo. Gritei, jogando os documentos sobre a mesa. O que significa isso? Você está nos levando à falência por causa dessa seita. Ricardo levou as mãos à cabeça, respirando com dificuldade. Você não entende. Isso é para o nosso futuro, Mariana. O mestre tem razão. Tudo isso, essas posses, são apenas correntes que nos prendem. Em breve, seremos livres. Não. Não vamos ser livres, Ricardo. Vamos ficar sem nada. A Sofia me entende. Gritou ele finalmente, e aquela frase foi como uma adaga cravada no meu coração. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu olhava para o homem que amava, percebendo que ele estava cada vez mais distante. Eu não sei mais quem você é, mas não vou deixar que destrua tudo o que construímos juntos. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. O silêncio entre nós era insuportável. No dia seguinte, fui procurar nosso advogado, Manuel Soares, um homem mais velho, de confiança, com décadas de experiência em direito familiar. Mariana, isso é sério. Se Ricardo já assinou alguns desses documentos, será difícil reverter. Mas ainda temos tempo para bloquear qualquer outra transação. O que eu devo fazer? Perguntei desesperada. Primeiro, precisamos de provas sólidas. Precisamos mostrar que essa fundação é fraudulenta. Manuel recomendou-me um investigador particular, Raul Mendes, um homem robusto, de olhar severo e voz grave. Dona Mariana, vou precisar de acesso a qualquer coisa que possa me fornecer informações, e-mails, mensagens, agendas. Entreguei-lhe o celular antigo de Ricardo, que encontrei no fundo de uma gaveta do escritório. Farei o que for possível. Mas prepare-se, senhora. Às vezes, as respostas não são o que esperamos. Enquanto Raul conduzia sua investigação, decidi enfrentar Sofia diretamente. Eu sabia que ela costumava frequentar um café sofisticado no bairro Alfama, em Lisboa. Naquela tarde, arrumei-me com cuidado, um vestido preto simples, sandálias de salto baixo e um casaco leve. Não queria que parecesse que eu estava ali para confrontá-la, mas como se tudo fosse uma casualidade. Encontrei-a sentada em um canto discreto, com um livro aberto à sua frente e uma xícara de chá fumegante ao lado. Seu vestido de seda azul parecia mais uma declaração de poder do que um simples traje casual. Mariana. Que surpresa! Disse ela ao me ver, com aquele sorriso falso que eu tanto odiava. Sofia, precisamos conversar. Sentei-me à sua frente, cravando meu olhar nos seus olhos verdes. O que você quer do meu marido? Dinheiro? A empresa?
Ou você simplesmente gosta de destruir vidas? Ela riu suavemente, como se tudo fosse uma piada inofensiva. Mariana, querida. Ricardo veio até mim por vontade própria. Ele me escolheu, escolheu o mestre. Você é apenas um obstáculo no caminho dele. Eu não vou permitir que você o destrua. Oh, Mariana, ela se inclinou para a frente, e sua voz tornou-se um sussurro, eu já o destruí. Agora só falta você sair do caminho. Levantei-me de repente, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Mas algo no olhar dela me fez hesitar, um lampejo de insegurança, um leve tremor em suas mãos. Sofia não era tão forte quanto aparentava. Naquela noite, Raul me ligou. Dona Mariana, encontrei algo. Preciso que venha até o escritório. Ao chegar, ele colocou vários documentos sobre a mesa. O Círculo do Amanhecer não é uma fundação legal. O mestre, cujo verdadeiro nome é Henrique Beltrão, tem antecedentes criminais por golpes parecidos. Sofia, cujo nome verdadeiro é Sofia Mendes, tem um longo histórico de manipulação emocional e engano de homens ricos. Raul entregou-me uma pasta com fotos. Em uma delas, Sofia estava em um quarto de hotel, com Ricardo. Ele a abraçava, e seus rostos estavam tão próximos que o significado era claro. Sinto muito, Dona Mariana. Mas agora você tem provas. Senti o ar faltar. As imagens queimavam na minha mente, e cada fibra do meu corpo gritava de dor. Voltei para casa e encontrei Ricardo no escritório. As luzes estavam apagadas, e ele estava sentado em frente a uma garrafa de vinho quase vazia. Por que você fez isso, Ricardo? Minha voz era apenas um sussurro. Eu não sei, Mariana, sua voz estava quebrada, mal conseguia falar, no começo, era emocionante. Eu me sentia vivo. Mas agora tudo virou um pesadelo. Coloquei as fotos na frente dele. Não há mais volta. Sofia e o mestre destruíram você. Mas eu vou salvar o que restou. Ricardo começou a chorar. Pela primeira vez, vi o homem que eu amava desmoronar em 1000 pedaços. Mariana, me ajude, por favor. A confissão de Ricardo naquela noite foi como um raio que partiu o silêncio em 1000 pedaços. Vi-o desabar emocionalmente, com o rosto escondido entre as mãos trêmulas. Por um momento, enxerguei o homem por quem me apaixonei. Mas a realidade era dura demais para me deixar levar pela compaixão. Se você realmente quer consertar isso, Ricardo, vai ter que me mostrar que ainda existe algo em você que vale a pena salvar, disse com firmeza. Ele assentiu, com os olhos ainda úmidos. Farei o que for necessário, Mariana, mas não sei como sair dessa situação. Vamos tirar essas pessoas das nossas vidas, respondi, mas você vai precisar fazer exatamente o que eu disser. Durante as horas seguintes, traçamos um plano. Ricardo deveria agir normalmente diante de Sofia e do mestre, ganhar sua confiança e obter mais provas sobre os esquemas fraudulentos deles. Enquanto isso, eu trabalharia com o advogado Manuel Soares e Raul Mendes para preparar uma intervenção legal. Quando o sol nasceu, Ricardo e eu permanecemos sentados na sala, exaustos, mas com uma frágil centelha de esperança entre nós. Você ainda me ama? Perguntou ele com a voz trêmula. Não consegui responder. Talvez porque nem eu mesma soubesse mais a resposta. Os dias seguintes foram tensos. Ricardo voltou às reuniões do Círculo do Amanhecer, enquanto eu fingia ignorância em casa. Mesmo assim, não conseguia evitar aquela sensação de aperto no peito cada vez que ele atravessava a porta para sair. Uma tarde, recebi uma mensagem no meu telefone. Era de um número desconhecido. Mariana, pare de se intrometer ou sofrerá as consequências.
Minhas mãos começaram a tremer. Como eles sabiam que eu estava por trás disso? Horas mais tarde, Ricardo voltou para casa com os olhos vermelhos e um envelope nas mãos. O mestre quer que eu assine esses papéis amanhã. É a transferência final da empresa. Você não pode fazer isso, Ricardo. Isso seria o fim. Gritei, mas ele apenas abaixou o olhar. Eu sei, mas eles sabem coisas sobre você, Mariana. Eles investigaram. Eles ameaçam destruir você se eu não fizer isso. Senti o mundo desabar sob os meus pés. Estávamos encurralados. Na manhã seguinte, com a ajuda de Raul e Manuel, montamos uma estratégia final. Ricardo deveria levar os documentos e agir como se estivesse disposto a assinar. Enquanto isso, Raul e uma equipe policial apaisana se preparariam para intervir no momento certo. Despedir-me de Ricardo naquela manhã foi como partir ao meio meu coração. Por favor, volte para casa, sussurrei enquanto o abraçava com força. Eu volto. Prometo. Horas depois, recebi uma ligação de Raul. Mariana, estamos posicionados. Ricardo está com eles. Precisamos da sua confirmação para agir. Meu coração disparou. Procedam. Tirem-no de lá. Dentro do prédio antigo nos arredores de Lisboa, Ricardo estava sentado diante do mestre e de Sofia. A sala era iluminada apenas por velas, e o cheiro intenso de incenso impregnava o ar. Sofia usava um vestido preto justo, que parecia absorver a pouca luz disponível no ambiente. Ricardo, hoje você dará o passo final, disse o mestre com uma voz solene. Ao assinar esses documentos, você provará sua lealdade ao Círculo do Amanhecer. Sofia aproximou-se lentamente de Ricardo, inclinando-se até que seus lábios roçassem o ouvido dele. Não tenha medo, meu amor. Depois disso, seremos livres, juntos. Ricardo engoliu em seco e segurou a caneta. Suas mãos tremiam, mas, no último segundo, ele deixou a caneta cair no chão. Não posso fazer isso. O mestre franziu o senho, e Sofia recuou, com uma expressão de raiva contida. O que significa isso, Ricardo? Perguntou o mestre, com a voz carregada de ameaça. Foi nesse instante que a porta principal se abriu com um estrondo, e um grupo de policiais armados invadiu a sala. Polícia! Ninguém se mova. Mãos ao alto. O caos tomou conta do lugar. Sofia tentou escapar por uma porta lateral, mas foi interceptada por um dos agentes. O mestre foi derrubado ao chão, imobilizado, enquanto gritava palavras incoerentes. Ricardo ficou paralisado na cadeira, até que Raul se aproximou e o puxou para fora do prédio. Já passou, meu amigo. Já acabou. Horas mais tarde, Ricardo e eu estávamos sentados em uma sala de interrogatório. Sofia e o mestre haviam sido presos, e as provas de fraude eram esmagadoras. No entanto, algo dentro de mim permanecia quebrado. E agora, Mariana? Perguntou Ricardo com a voz trêmula. Olhei para ele, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Agora, vamos tentar reconstruir o que sobrou, se é que ainda sobrou algo. Voltamos para casa naquela noite. O silêncio era ensurdecedor. Nossa casa, que antes era um refúgio de paz, agora era apenas um lugar cheio de memórias quebradas. Semanas se passaram antes que a calma começasse a retornar às nossas vidas. Ricardo iniciou terapia, e eu tentava encontrar forças para perdoá-lo. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos antigos no escritório de Ricardo, encontrei uma pequena caixa escondida no fundo de uma gaveta. Ao abri-la, vi um colar dourado com o símbolo do Círculo do Amanhecer. Ao lado do colar,
havia um bilhete escrito na inconfundível caligrafia de Sofia. Isso ainda não terminou. O amanhecer sempre retorna. O ar saiu dos meus pulmões. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto o eco da voz de Sofia reverberava em minha mente. Será que isso realmente tinha acabado? Ou era apenas o começo de algo muito mais sombrio? O colar com o símbolo do círculo do amanhecer brilhava fracamente na palma da minha mão. O bilhete de Sofia parecia um sussurro em minha mente: isso ainda não terminou. O amanhecer sempre retorna. Desabei na cadeira do escritório, sentindo uma sombra novamente envolver nossa casa. Como isso era possível? Sofia estava na prisão, o mestre havia sido preso, e a polícia havia fechado o lugar dos rituais. Será que alguém mais estava por trás de tudo isso? Naquela noite, Ricardo me encontrou no escritório, com o colar ainda na mão. Onde você encontrou isso? Perguntou, a voz dele tremia. No seu escritório, Ricardo. Por que isso ainda estava aqui? Ele balançou a cabeça, enterrando o rosto nas mãos. Eu não sei, talvez eu tenha guardado sem perceber. Talvez, não, Ricardo. Isso não é um erro. Isso é uma mensagem. Pela primeira vez em semanas, vi o medo puro refletido nos olhos dele. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o detetive Raul Mendes. Dona Mariana, precisamos conversar. Algo deu errado. Nos encontramos em um pequeno café no centro de Lisboa. Raul parecia exausto, com olheiras profundas e uma expressão preocupada. Sofia desapareceu, disse ele em voz baixa, inclinando-se para mim. Ela escapou da prisão ontem à noite. Parece que tinha cúmplices lá dentro. A xícara quase caiu das minhas mãos. Como isso é possível? Ela estava sob vigilância. Essas pessoas não são comuns, Mariana. Elas têm recursos, contatos, e, acima de tudo, seguidores leais que fariam qualquer coisa por elas. O ar ficou pesado. Sofia estava livre e, se eu conhecia bem aquela mulher, sabia que ela não descansaria até terminar o que havia começado. Naquela noite, Ricardo e eu reforçamos todas as fechaduras da casa. Trancamos as janelas, ligamos as luzes externas. Mas o medo não desaparecia. Por volta da meia-noite, meu telefone vibrou. Era uma mensagem anônima com uma foto anexada. Na imagem, Ricardo dormia no nosso sofá, e atrás dele, uma figura quase invisível, Sofia. Estamos mais perto do que você imagina. O celular quase caiu das minhas mãos. Corri até a sala, onde Ricardo dormia profundamente. Não havia mais ninguém ali, mas o perfume dela, aquele aroma doce e enjoativo, ainda pairava no ar. Ricardo, acorde. Sacudiu com força. O que foi? Mariana? Ela esteve aqui. Sofia esteve aqui, na nossa casa. Ricardo empalideceu, e por um momento, pensei que ele fosse desmaiar. Precisamos acabar com isso, Mariana. Isso não pode continuar assim. No dia seguinte, Raul me ligou. Mariana, temos uma pista. Sofia foi vista em uma casa abandonada perto do Rio Tejo. Acredito que ela esteja escondida lá. Sem pensar duas vezes, Ricardo e eu partimos com Raul e mais 2 policiais. A casa era antiga, com janelas quebradas e pichações cobrindo as paredes. O símbolo do círculo do amanhecer estava pintado na porta principal. Entramos com lanternas nas mãos. O chão rangia sob nossos pés e o ar cheirava a mofo e cera queimada. Na sala principal, havia velas acesas formando um círculo. No centro, uma cadeira vazia, e sobre ela, um vestido vermelho idêntico ao que Sofia usava na última vez em que a vi.
Bem-vindos, disse uma voz suave vinda da escuridão. Sofia emergiu lentamente das sombras, vestida com uma túnica preta. Seu sorriso era o mesmo, sedutor e cruel. Eu sabia que você viria, Mariana. Você é mais forte do que eu pensava. Acabou, Sofia. Você não vai mais nos manipular. Respondi com firmeza, embora minha voz tenha tremido levemente. Manipular? Ah, Mariana, querida, você realmente não entende? Ricardo nunca deixou de pensar em mim. Virei-me para Ricardo. Seus olhos estavam fixos no chão, evitando meu olhar. Não acredite nela, Mariana. Ela está brincando com você. Gritou Raul, apontando sua lanterna diretamente para Sofia. Mas, naquele instante, Sofia tirou uma faca afiada de dentro da túnica e apontou para o próprio pescoço. Se eu não puder vencer, ninguém mais vencerá. O tempo pareceu congelar. Os policiais avançaram lentamente, e Ricardo deu um passo à frente. Sofia, não faça isso. Gritei. Mas já era tarde demais. Com um movimento rápido, ela fez um pequeno corte no pescoço. O sangue começou a escorrer, mas não o suficiente para matá-la. Ela caiu no chão, arfando, enquanto os policiais a imobilizavam e retiravam a arma de suas mãos. Isso não acabou. Murmurou ela, com a voz quase inaudível. Dias depois, Sofia foi transferida novamente para a prisão, desta vez sob vigilância máxima. O mestre, por sua vez, foi condenado a vários anos de prisão por fraude e manipulação psicológica. Ricardo e eu voltamos para casa, mas algo havia mudado para sempre. Embora a sombra de Sofia não estivesse mais fisicamente presente, sua influência parecia ainda pairar sobre cada canto da nossa casa. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda com uma taça de vinho, Ricardo segurou minha mão. Mariana, não existem palavras para pedir desculpas pelo que fiz. Mas, se você permitir, eu quero passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Olhei para ele, sentindo o peso de tudo o que havíamos vivido. Não vai ser fácil, Ricardo. Mas, se você realmente estiver disposto, podemos tentar. O vento soprava suavemente, e, pela primeira vez em muito tempo, o amanhecer parecia um pouco mais brilhante. Semanas depois, enquanto organizava alguns livros na estante do escritório de Ricardo, encontrei uma pequena caixa escondida atrás dos volumes mais antigos. Dentro dela, havia um bilhete escrito à mão. As sombras nunca desaparecem completamente. Nos veremos no amanhecer, Mariana. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei pela janela, para o horizonte, onde o sol começava a surgir lentamente. Será que tudo realmente havia acabado? Ou isso era apenas o começo de algo ainda mais sombrio? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.